Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o tema do nosso podcast da vez é o fim do lockdown aqui na Áustria. A partir do 12 de dezembro acaba o lockdown, o confinamento na Áustria para vacinados. Mas algumas restrições seguem em função da infecciosidade da variante SARS-CoV-2, a Delta, e agora com a chegada da variante Omicron na Europa. Essas medidas são necessárias para proteger o sistema de saúde, em outras palavras, os hospitais, especialmente as unidades de terapia intensiva. A infecção causada pela Covid-19 em algumas pessoas pode ser grave e as leva para os hospitais, especialmente para as UTIs. O vírus ataca sobretudo os pulmões. Isso obriga aos infectados oxigênio e aparelhos para respirar. Na Áustria, a taxa de vacinação ainda é muito baixa. Agora são 68,4% da população duplamente vacinada. Mas os especialistas falam de pelo menos 80% da população vacinada. Se você ainda não se vacinou, procure um médico para conversar, caso você tenha alguma dúvida sobre a vacina. Lembre-se que no 1º de fevereiro haverá a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 aqui na Áustria. Entre vacinados e não vacinados. Regra para vacinados. O lockdown termina no 12 de dezembro para vacinados que infectam. Será permitido o acesso a lojas, serviços, mas será mantida a apresentação da regra 2G. Essa regra também é válida para os recuperados de uma infecção de Covid-19. Regras para não vacinados. Para os não vacinados, o lockdown segue. Será permitido compras para o supermercado, trabalho ou estudo. Para os postos de trabalho será exigido a regra 3G, o que inclui a apresentação de um teste negativo para a Covid-19. Agora a gente vai detalhar essas regras. As lojas e serviços reabrirão, mas haverá necessidade de se mostrar um certificado 2G, ou como se diz em alemão, 2G Nachweise. Isso significa que se deve apresentar um certificado de vacinação ou um certificado de recuperação de uma infecção de Covid-19. Será obrigatório o uso de máscaras FFP2 em ambientes fechados. Também será coletado os dados pessoais, como o e-mail ou o número de celular, para um eventual contact tracing, ou seja, fazer contato às pessoas caso alguém seja infectado. A gastronomia poderá manter as suas portas abertas até 23 horas. Toda a gastronomia noturna estará fechada. Isso compreende danceterias e bares, como as festas après-ski. Essas festas são comuns nas estações de esqui e tradição aqui na Áustria. E vale lembrar que aqui em Viena, a gastronomia e a hotelaria só vai reabrir no 20 de dezembro. Para os mercadinhos de Natal, a entrada só será permitida com a apresentação do certificado 2G e o uso de máscaras FFP2. Essa regra também é válida para as lojas, cabeleireiros, manicures, restaurantes, cafés e atividades culturais ou esportivas. Em Viena, os mercadinhos de Natal vai exigir a regra 2G+, ou seja, com teste de PCR. Para as atividades esportivas, como academias, também será obrigatória a apresentação do certificado 2G. Durante a prática da atividade esportiva, seja ela qual for, não é necessário a utilização da máscara. Depois da atividade em ambiente fechado, sim, a utilização da máscara é obrigatória. Para as atividades culturais, como teatro ou ópera, será permitido até 2.000 pessoas. Para evento que acontece em lugar aberto, permite-se até 4.000 pessoas. Em ambos os casos, mais uma vez, a regra 2G e o uso de máscaras FFP2. Em Viena, para as atividades culturais, será exigido um teste PCR, aliás, também como a gente já comentou aqui nos mercadinhos de Natal, que eles chamam a regra 2G+. Para aqueles que vivem em Viena, há a possibilidade de se fazer o teste PCR
Wallace Kurkald. Para os postos de trabalho ainda vale a regra 3G. Além de recuperado de uma infecção de Covid-19, genesen, vacinado, geimpft ou testado negativo para o vírus getestet. Também será obrigatório o uso de máscaras FFP2. Também o uso de máscaras FFP2 é obrigatório no transporte público, como metrô, ônibus, bonde ou trem. Para concluir este longo post com esse monte de regras que infelizmente vai nos acompanhar por algum tempo, vêm as regras para as festas privadas. Isso inclui festas de Natal, aniversário, casamento ou outros. Nesse caso, é no máximo 25 pessoas para lugares fechados. Se o evento ocorre em um restaurante ou em espaço aberto, o permitido é até 300 pessoas. Nesse caso, a regra 2G também será exigida. Bom, a gente fica aqui, esse podcast ficou um pouquinho longo, a gente tentou explicar de uma forma bem clara e direta como vai ser a nossa vida daqui para frente. Mais uma vez, se você ainda não se vacinou, procure se vacinar, isso é muito importante. A gente está nessa fase da pandemia que a única alternativa é a vacina. É verdade que pode ter alguma contraindicação. Eu mesma, com a segunda dose da Moderna, eu fiquei um pouquinho, vamos dizer assim, com sintomas de resfriado. Inclusive, na próxima semana eu vou tomar a terceira dose. Mas evita-se ir a um hospital e parar numa unidade de terapia intensiva numa UTI. Então eu fico por aqui. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. A gente comentou as regras de vacinados e não vacinados que vão começar a reger a partir do 12 de dezembro. Muito obrigada pela atenção de vocês, cuidem-se muito e até o próximo podcast.